Olá alunas, olá alunos, bem-vindo à nossa segunda aula aí, né? A gente vai falar um pouquinho de classe social e de trabalho para o Marx. Já vou deixar a fotinho dele aí, bonitinho para vocês. Lembrando que o Marx nasceu na Alemanha, numa região que era da Alemanha, em 1818, morreu em 1883, né? Ele pega já essa revolução industrial bastante consolidada, né? Ele também já começa ele já também entende a Revolução Francesa de forma muito consolidada. Ele foi morar, né? Em Paris, em Londres, né? O epicentro dessas duas revoluções, e ele percebeu que de fato existe um discurso do que seriam essas duas revoluções, no nível mesmo do discurso, né, da fala, e na prática existe outra coisa na prática, né? E então a grande preocupação do Marx é entender as desigualdades sociais, né? Como é que as desigualdades são fundadas na nossa sociedade e como que elas são fundadas no capitalismo, tá? Eu falei para vocês a sociedade de classes, lembram disso? Né? Eu disse que tem um momento na história que Marx percebe que essas desigualdades são menores, essas desigualdades sociais são menores, que é nas sociedades primitivas, né? Mas a grande sacada do Marx é entender que a partir do momento em que tem uma pessoa ou um pequeno grupo social que cerca uma terra e diz que aquela terra é dele ou desse grupo, né? E normalmente faz isso de forma muito violenta, né? E obriga as outras pessoas a trabalharem para eles, ou a pagarem tributo, ou vai trabalhar nessa terra, enfim. A partir do momento que isso acontece, isso gera muita desigualdade social, porque poucas pessoas têm muito e muitas pessoas têm pouco. Essas pessoas que têm muito, né, na luta pela sobrevivência, elas têm mais poder, né? Então elas vão dominar, vão subjugar esses outros grupos, e é isso que gera tanta violência na nossa sociedade. Ele vem trazendo essa história, ele faz todo um apanhado que eu não vou fazer, né, de todas as eras da nossa sociedade, da civilização humana, né, principalmente a civilização ocidental, né, na verdade, e ele vai chegar num lugar que é o capitalismo, né, e ele vai mostrar que no capitalismo a propriedade privada, né, ela foi as pessoas que têm essas grandes terras, né, as grandes famílias ou grupos sociais que têm grandes quantidades de terras, né, elas conseguiram assaltando essas terras, elas conseguiram roubando essas terras, né, elas conseguiram matando as pessoas que estavam ali, expulsando as pessoas que estavam ali, né. Então ele fala, como é que a gente pode falar que a gente está fundando uma sociedade que ela é livre, sendo que para eu estar nesse lugar que eu estou, para eu ter essa grande quantidade de terra, eu tive que matar todo mundo, eu tive que expulsar as pessoas dali, né? Esse é o grande incômodo do Marx, né? E ele percebe então, né, que a gente vive no que ele chama de sociedade de classes, né? Onde ali, ó, a apropriação desigual dos produtos e excedentes é a base da desigualdade social, né? Então essa apropriação desigual é o que gera desigualdade social. Isso é o mais importante para ele, né? E a gente então produz, não para nos alimentar, né? Mas a gente produz para também, né, nos alimentar, mas também para ter excedente. Um dono de uma fábrica, o mais importante que ele faça é que ele produza muito excedente. Então ele não vai produzir uma cadeira por dia, né? Se é uma fábrica de cadeiras, ele vai produzir o máximo que ele conseguir de cadeiras, o máximo que ele conseguir, e vai levar os seus trabalhadores ao extremo. O Marx estava vendo isso, né, como os trabalhadores, os proletários, né, as pessoas que trabalhavam nas fábricas, elas estavam esgotadas, né. Por quê? Porque os donos das fábricas estão sempre visando o lucro, e essa é a base do capitalismo, é o que todo mundo quer, é o que eu quero, o que vocês querem. Ninguém aqui em sã consciência vai negar ganhar um pouco a mais, né? Ganhar um pouco a mais, né? A questão é quando você ganha muito a mais. Você não vai ganhar, sei lá, 100 reais a mais, vai ganhar 1.000 reais a mais. Não, você vai ganhar 100 mil reais a mais. É muita coisa, né? E ele diz que a base de tudo isso é porque algumas pessoas, né, têm muita terra, têm muito espaço, dominaram toda uma região.
né? Isso gera muita desigualdade social. O Marx, então, está falando de classes sociais, né? A gente está pensando em classe social, que é um grupo dentro de uma sociedade onde se reúnem pessoas de uma mesma condição econômica. Então, antes eu estava falando para vocês de grupos sociais, né? Os grupos, eles podem estar numa posição superior ou inferior. Quando eu falo de classe social, eu necessariamente estou falando de classes que estão em posições superiores e necessariamente classes que estão em posições inferiores. O Marx faz todo um apanhado histórico, né? Ali, desde, por exemplo, vai pegar os plebeus e os reis, vai mostrar como isso funciona também, mas o forte dele, né, onde ele gasta muito tempo mesmo, é analisar a burguesia e o proletariado, né? Essas são as classes sociais do capitalismo, mas são as classes sociais antagônicas. O Marx está preocupado em entender quem está lá embaixo nessa pirâmide e quem está lá em cima, né? E ele percebe que no capitalismo essas duas classes são antagônicas e brigam entre si, né? Essa cooperação é antagônica, né? Vou voltar um pouquinho aqui no slide. Será que eu consigo voltar? Consigo. Lá embaixo, né? A última linha que está lá embaixo, né, das classes sociais. Cooperação antagônica. Isso significa o quê? Que a cooperação não é de igual para igual, né? Ela é uma cooperação que gera sempre muita disputa. Essas duas classes sociais, a burguesia e o proletariado, pro Marx, não tem conversa, não tem como. Por quê? A burguesia, para sobreviver, vai fazer de tudo para ter lucro, né? E para fazer de tudo para ter lucro, ela vai ter que explorar o proletariado. E o proletariado, como é explorado, né? Como não faz parte da burguesia, ele está ali para ser explorado. Então não tem saída, né? Não tem como a gente... Não tem um grupo social. A burguesia não vai deixar de ganhar menos, né, de ter menos lucro. Lembrando, quando eu estou falando de burguesia, estou falando de novo daquele grupo social que veio crescendo desde o século XII, né, enfrentou a monarquia, foi super revolucionária, fez as revoluções industrial e a Revolução Francesa, né? Ela foi muito revolucionária, a burguesia. E hoje, quando a gente fala de burguesia, a gente fala de uma pessoa extremamente rica, mas também uma pessoa que tem muitas terras, mas também uma pessoa que está nas esferas de poder, ela tem parentes políticos, pessoas da mesma família, ou pessoas que ela conhece, ou que se casou com pessoas que também são ricas, que têm um capital cultural, que viajaram o mundo, que podem viajar o mundo quando quiserem, porque tem dinheiro para isso, que elas estão inseridas nas esferas de poder como dentro do Estado, elas são políticas, elas têm contatos com políticos. Isso é burguesia. Tá? Não é uma pessoa rica, tá? Não é uma pessoa que ganha 10 mil por mês, por exemplo. Não é essa pessoa. O Marx está falando de a burguesia enquanto motor da história do capitalismo. Tá? Então, como que eu vou classificar esses dois grupos sociais, né? Enquanto classes sociais antagônicas no capitalismo, tá? As classes sociais antagônicas no capitalismo são a burguesia e o proletariado. E eles estão em constante luta, não tem acordo. Quando o Marx fala em luta de classes, é o quê? Né? É a burguesia tentando dominar o proletariado e o proletariado, enquanto classe dominada, tentando sobreviver. Né? Não tem acordo. A burguesia só é a burguesia por causa do proletariado, e o proletariado só existe porque a burguesia existe. Né? Então a burguesia é o que ele chama de detentora dos meios de produção. Basicamente isso. Né? Então eu tenho uma fábrica de cadeira. Eu vou organizar a produção de uma fábrica de cadeiras no Brasil. É isso. Eu vou organizar a produção de carros no Brasil. Ford, Hyundai, enfim. Né? Pensando nessas grandes, né, marcas, eu sou essa família, né, de que a gente tem uma rede de hipermercados, a família do Carrefour, né, a gente pode pensar, e eu estou pensando em coisas globais, viu, gente? Eu estou pensando em coisas maiores. Não estou pensando numa família que tem 3 supermercados em Araxá, por exemplo. Não é isso. Estou falando, por exemplo, da rede Pão de Açúcar, né? Que é um supermercado caríssimo, que está no Brasil inteiro, né? E é internacional também, né? Tem produtos de fora, enfim. É nisso que eu estou falando, né? Essa família, para estar onde está, ela teve que fazer muitos acordos e tem uma rede
de também outras pessoas muito ricas e poderosas. É isso que a gente está dizendo. Então, detentoras dos meios de produção é mais do que isso, né? Eu que vou organizar a vida social. Eu que vou dizer como essa cadeira está sendo feita, né? E eu que vou organizar a forma como ela vai ser produzida. Então, por isso que procuram conter gastos e garantir a obtenção do lucro. Isso é o básico da burguesia, né? Ter os meios de produção, organizar a produção e a distribuição de mercadorias, esse é o ponto principal, né? Então, meio de produção é o quê? Eu vou organizar como eu produzo a mercadoria e como eu distribuo essa mercadoria, né? Sempre fazendo isso visando o lucro. Sempre, sempre, sempre. Eu tenho que visar o lucro, eu tenho que ter lucro, tá? E por isso eu sou caracterizado como classe dominante no capitalismo. Então, uma pessoa que tem muito dinheiro, e não só tem dinheiro, mas como ela organiza uma rede de alimento, construção de casa, saúde, né, donos de hospitais, de escolas particulares no mundo, de educação. A família que tem isso, ela está na classe da burguesia, tá? Em compensação, a classe social antagônica é o proletariado, que ele é o responsável pela produção de riquezas. Veja só que doideira isso. É ele que produz todas as riquezas do capitalismo, mas ele não detém essas riquezas, não fica para ele, né? Fica para a burguesia. Né? Ele não tem os meios de produção. Os meios de produção são da burguesia. Né? Aí está a desigualdade que o Marx tanto fala. Né? Tem um grupo social pequeno que vai organizar tudo, e tem a maioria da população que vai trabalhar para esse grupo. Mas a questão é que o que eu trabalho não volta para mim. É isso que é ser trabalhador. Né? Isso é ser proletariado. Né? Eu sou responsável pela produção da riqueza, eu anseio por salários altos, mas eu não tenho essa riqueza para mim. Eu não tenho esses salários altos. Né? Eu não tenho tanto dinheiro quanto um burguês. É isso. Tá? E ela é a classe dominada. Né? Antes não. Pensando, ainda nessa linha de pensamento, eu quero que vocês entendam que o Marx vê a sociedade a partir da economia. O Marx vê a sociedade a partir do trabalho. Então ele vai definir o que é o trabalho. Né? Para o Marx, eu vou tentar explicar essa frase para vocês com calma. O trabalho é o processo de subjetivação do mundo e a transformação concreta dessa realidade para suprir as necessidades humanas. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que difere vocês de um animal? Qual a diferença dos homens, né, do humano, vamos falar assim, do humano, para os animais? Muita gente pensa assim, porque nós somos animais racionais, né? E os animais são irracionais, né? Eu duvido muito, porque a gente acha que é muito irracional também, a gente faz um monte de merda, a gente compra coisa que não precisa. Eu acho que isso não dá certo. Para o Marx, qual é a diferença do humano para os animais? É porque a gente consegue subjetivar o mundo. O que isso quer dizer? Eu consigo olhar para uma árvore e pensar, eu posso transformar isso numa cadeira. Eu posso transformar isso numa porta. Eu preciso transformar uma cadeira porque eu preciso sentar. Transformo numa porta que eu preciso de proteção. Né? Eu transformo essa árvore numa prancha de surf porque eu quero sentir várias emoções. Eu quero brincar, quero participar de um esporte. Né? Então esse processo de ter uma necessidade, olhar o mundo à nossa volta, né, e transformar esse mundo a partir da minha subjetividade, daquilo que eu preciso, é isso que para o Marx é o trabalho. Os animais não fazem isso. A casa da abelha é igual em todo lugar do mundo. Né? A abelha não vai pensar se ela quer uma casa diferente, se muda no decorrer dos anos, de décadas. Está inscrito, vamos dizer assim, no código genético dela, de como deve ser a vida dela. Já o humano, nem tanto. Para o Marx, nem tanto, né, nesse sentido. A gente tem uma emoção aqui dentro, a gente tem uma sensação, estou com fome, estou triste, estou feliz, estou ansioso, né? Preciso me preservar, preciso lutar pela minha existência, de como vou fazer isso. Então eu vou olhar o mundo a partir do que eu sinto, a partir do que eu preciso e vou transformar o meu mundo. Né? Essa é a visão do Marx, essa é a visão do trabalho para o Marx. Né?
Por isso que eu estou falando até agora de burguesia e proletariado, porque quem vai organizar isso no capitalismo é a burguesia. Não é a classe trabalhadora que organiza os seus próprios desejos. É a burguesia que vai organizar os desejos dela e fazer com que a classe do proletariado trabalhe para sustentar esses desejos. Né? Então, o trabalho para Marx é uma coisa, mas o trabalho no capitalismo é diferente. Né? O trabalho no capitalismo não é o processo de subjetivação do mundo. Né? E a transformação desses desejos, né, de forma concreta, para suprir as minhas necessidades. Para Marx, o trabalho no capitalismo é o trabalho assalariado, baseado na exploração, que a gente vai ver com muita calma isso ainda, e dominação do trabalhador capitalista. O trabalho, eu não vou mais trabalhar porque eu quero comer, eu vou trabalhar para ter dinheiro, e aí eu vou ver o que eu faço com o meu dinheiro. Né? Mas esse processo é muito sutil, a gente vai discutir isso no próximo vídeo, mas eu preciso que o próximo vídeo vai ser só sobre isso. Né? Mas eu preciso que vocês entendam isso. O Marx vê o mundo a partir do trabalho, ele vê o mundo a partir da transformação, né, da natureza, né, em algo que as pessoas precisam. Mas quem organiza isso no capitalismo e isso é do humano, né? Então isso é do humano. O que me faz humano? É eu transformar a natureza para o que eu preciso. Isso é do humano. Isso é o que nos funda humano. No capitalismo, essa humanização, né, isso que me torna humano, não se realiza. Não se realiza para a classe trabalhadora. Se realiza para a burguesia. Eu tenho vontade de viajar. Eu vou lá e viajo. A classe trabalhadora não faz isso. E o Marx está vendo e vivenciando isso lá em Londres. Né? E a gente vê isso. Né? Vocês não podem ir para qualquer lugar que vocês querem. Né? Vocês vão precisar trabalhar muito para conseguir só tentar sobreviver. Ter comida em casa. Né? Alguns mais, outros menos, né? Mas a burguesia pode escolher o que ela quiser, a escola que ela quiser, o lugar que ela quiser ir, onde ela quer morar, o que ela quer vestir de fato. Né? Então, para ela, ser humano, né, se realiza. Para a classe trabalhadora, não. A classe trabalhadora não é realizada enquanto gente, enquanto indivíduo, enquanto humano. Porque eu não trabalho para mim, eu trabalho para o outro. Eu vou ter um mínimo para que o outro tenha lucro. A gente vai ver isso com muita calma no próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.